que diz assim: um funcionário público digitou o texto da figura a seguir com o programa Word 2010 em sua configuração padrão. Nenhuma luz de esperança, nenhum sopro de bonança, na fronte sinto passar. Em seguida, ele selecionou 3 palavras desse texto e realizou um único clique de mouse sobre o ícone S do grupo fonte da guia página inicial, ficando o texto como mostrado. Percebe? Nenhuma luz de esperança, com uma linha na parte inferior, nenhum sopro de bonança, linha na parte inferior de sopro, e na fronte também linha na parte inferior ali de fronte. Para fazer a seleção dessas 3 palavras, o usuário selecionou inicialmente a palavra esperança e com um duplo clique de mouse, em seguida acionou uma tecla do teclado do computador e realizou cliques duplos sobre as palavras sopro e fronte. A tecla acionada foi... E aí, pessoal, letra A, Shift, letra B, Alt, letra C, Ctrl, letra D, Tab e a letra E, ESC. Para mostrar isso na prática, vem aqui comigo. Lembra que ele deixou esperança, sopro e fronte ali com uma linha na parte inferior, né? Então vamos pegar o meu Word 2010 aqui e eu vou aplicar primeiro um duplo clique aqui na palavra esperança. Ó. Duplo clique seleciona a palavra, certo? E se eu clicar agora no botão sublinhado aqui, ó, Ctrl S, ele sublinhou só a palavra esperança, né? Bem, eu vou desfazer a operação, deixar como estava antes. Novamente, olha só, vou dar um duplo clique na palavra esperança, selecionou a palavra esperança. Mas agora eu queria, assim como a questão fez, selecionar também a palavra sopro e fronte para aplicar o sublinhado, que é esse Szinho ali, na parte inferior dos caracteres. Como é que a gente faz para fazer um só clique no botão sublinhado da tecla de atalho ali, Ctrl S, né? E ao mesmo tempo ele sublinhar a palavra esperança, sopro e a palavra fronte. Bem, então vamos lá. Duplo clique na palavra esperança. Agora eu vou pressionar a tecla Ctrl e vou aplicar um duplo clique na palavra sopro. Aí ele acrescentou a palavra sopro na seleção. Mantendo a tecla Ctrl pressionada, agora eu vou aplicar um duplo clique na palavra fronte. E aí ele acrescentou a palavra fronte à seleção. E agora sim eu clico aqui na guia página inicial, no grupo fonte, no botão sublinhado, ou uso Ctrl S, cliquei, e ele sublinhou a palavra esperança, sopro e fronte, com apenas um clique ali no sublinhado. Agora vamos voltar um pouquinho de novo. Vamos supor que eu só apliquei duplo clique na palavra esperança, e sem o Ctrl apliquei duplo clique na palavra sopro. Aí ele desselecionou a palavra esperança e só selecionou sopro. Aí eu aplico agora um duplo clique na palavra fronte, e aí ele desselecionou a palavra sopro e selecionou só a palavra fronte. Mas não é o que ele queria selecionar essas 3 palavras e aplicar um clique no botão sublinhado e então sublinhar essas 3 palavras. Para isso eu vou aplicar duplo clique na palavra esperança, pressionar a tecla Ctrl, duplo clique na palavra sopro, mantendo pressionada a tecla Ctrl, duplo clique na palavra fronte. E aí sim vou clicar aqui no sublinhado e essas 3 palavras ficaram sublinhadas como a questão queria. Então quando ele disse, ó, realizou um único clique do mouse sobre o S, sobre o sublinhado do grupo fonte da guia página inicial, ficando o texto como mostrado. Como é que ele fez isso? Como é que ele selecionou essas 3 palavras para aplicar o sublinhado? Ele disse que o usuário inicialmente selecionou a palavra esperança com duplo clique, como eu fiz, em seguida acionou uma tecla do teclado do computador e realizou cliques duplos sobre as palavras sopro e fronte. Que tecla foi essa? A tecla Ctrl aqui da letra C de Canadá, que permite realizar o que a gente chama de seleção intercalada, selecionando uma determinada palavra, depois outra e mantendo as anteriores na seleção de forma intercalada. Porque se eu pressionar o Shift que estava ali na letra A, observa que quando nós selecionamos com o Shift, vou desfazer tudo que eu fiz antes lá, ó. Se eu aplicar um duplo clique na palavra esperança e pressionar a tecla Shift e duplo clique na palavra sopro, aí ele selecionou até de esperança até a palavra sopro e tudo que está entre ela. E se eu continuar pressionando o Shift e clicar aqui na palavra fronte, aí ele selecionou até a palavra fronte e todas que estavam entre elas, lá de esperança a fronte. E aí se eu clicar agora no sublinhado, tudo isso ficou sublinhado. E não é o que ele queria, porque ele queria sublinhado só em esperança, sopro e fronte, portanto ele queria uma seleção intercalada, e por isso a resposta foi a letra C de Canadá. Beleza, pessoal? Questão interessante.